Paz do Senhor Jesus, meu povo. Fazendo esse vídeo hoje aqui que eu queria compartilhar algo com vocês que está no meu coração desde ontem a respeito da palavra do Senhor que nos traz esperança, né? A palavra do Senhor que nos conforta, que nos direciona, que nos confronta, que nos coloca no caminho correto, né? Que a palavra do Senhor diz que a própria palavra prova as intenções do nosso coração e sonda a nossa alma, né? O Senhor, pela palavra, Ele sonda a nossa alma e faz a gente nos analisarmos a nós mesmos para ver se estamos realmente estamos sendo aprovados por Deus. Então é a palavra quem checa a nossa alma e meio que escaneia a nossa alma. E é só a palavra que pode fazer isso. A própria palavra diz que ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes e que penetra entre a alma e o espírito e faz essa divisão da alma e do espírito. E isso é maravilhoso, né? Só a palavra que pode fazer isso. A Bíblia é fantástica. E falando na Bíblia ser fantástica, eu acabei de ler o livro de Isaías e eu cheguei numa passagem muito conhecida, que fala a respeito do servo sofredor, uma profecia do profeta Isaías, maravilhosa e tão detalhada a respeito de Jesus, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus passou na cruz, a forma como ele sofreu para que nós obtivéssemos salvação através do seu sacrifício perfeito na cruz. E eu estava com isso, eu queria fazer um vídeo, compartilhar essa passagem com vocês e talvez com muita humildade e temor falar alguma coisa nesse vídeo de esperança, de carinho, de alento, né? Porque temos a nossa esperança e a nossa esperança está em Jesus. E eu queria ler a Bíblia Fantástica, né? Uma profecia tão clara que mais de 400 anos antes, parece que Isaías estava lá, parece que Deus mostrou a Isaías tudo que Jesus iria passar. Então eu vou ler, essa passagem se encontra em Isaías capítulo 53. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa passagem e olhasse com sensibilidade no seu coração para essa passagem e tentasse visualizar o sofrimento do nosso Jesus para que nós tivéssemos salvação, para que nós fôssemos feitos justos diante do Pai. Eu vou ler. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores, e pelos transgressores intercedeu. Tão profundo, né? Quando eu leio isso, eu penso que Jesus merece a nossa resposta de obediência, porque aquilo que nos traz a paz, aquilo que nos traz consolo e mais, aquilo que nos traz salvação, aquilo que nos dá direito de nos colocarmos diante do nosso Deus e Pai, que é santo, perfeito e não tolera o pecado. Por causa disso que Jesus fez na cruz, nós temos esse direito. Se você aceitou Jesus, se você tem Jesus no seu coração, saiba que o Senhor, o nosso Jesus, ele sofreu, e a Bíblia diz que o Senhor sofreu tanto emocionalmente como fisicamente, que a Bíblia fala em Lucas que o nosso Jesus suou gotas de sangue pela aflição que o atingiu, tanto emocionalmente, espiritualmente, como no seu próprio corpo, de todo o sofrimento que Jesus passou. Então, aquilo que te traz a paz, aquilo que te traz salvação, aquilo que te faz justo diante do Pai, toda a tua transgressão e o teu pecado, lembre-se sempre que o nosso Deus colocou sobre Jesus, e o sangue de Jesus nos faz justos. Então, olhe para a cruz de Cristo com brilho nos olhos, porque a cruz de Cristo é o ato máximo do amor do nosso Deus por nós. A cruz de Cristo é o ato máximo de cuidado de Deus por nós, porque Ele não poupou o seu único Filho perfeito. E o Senhor enviou aquilo que Ele tinha de melhor no céu, porque o céu não é o céu se Jesus não estivesse lá. Então, nosso Deus e Pai, Ele mandou o que Ele tinha, o que Ele tem de mais precioso no céu, que é Jesus, para nos salvar. Porque eu digo, irmãos, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse se sacrificado por nós, se Jesus não tivesse sofrido na cruz por nós, nós estaríamos em grandes problemas. Nós estaríamos em grande pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. O que nós merecemos, nós não merecemos bênçãos, nós não merecemos nada, nós não merecemos o Espírito Santo, nós não merecemos bênçãos materiais. O que nós merecemos é o inferno, o que nós merecemos é a condenação do inferno. Então, quando você olhar para a cruz, olhe com brilho nos olhos, porque é isso que te livra da morte, é isso que te livra da condenação do inferno, é isso que te livra da ira de Deus que está por vir em algum tempo no futuro. Então, a cruz de Cristo é muito mais do que essa falsa teologia da prosperidade. A cruz de Cristo é muito mais do que isso que as pessoas pregam, de que nós merecemos alguma coisa neste mundo. Não, a cruz de Cristo é para nos dar salvação, e é a revelação total do amor de Deus para a nossa vida. E a revelação total do nosso Deus está na pessoa de Jesus. Amém? Então, não desperdice a sua oportunidade de responder à cruz de Cristo, de amar a Deus, porque o Senhor, Ele não merece apenas as nossas mazelas. O Senhor, Ele não merece apenas as nossas fraquezas, embora sejamos fracos, embora sejamos falhos, embora sejamos
o nosso melhor e Ele merece que nós tentamos, mesmo com dificuldade, mesmo pecando, praticar a justiça. Porque aquele que tem Jesus no coração e aquele que olha para a cruz com o brilho nos olhos não vive no pecado. Ele pode até pecar, mas como disse Davi, ainda que caia, ele não ficará prostrado e não viverá pecando. Porque como disse João, como aquele que vive em Jesus continuará pecando e quem vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então, leia essa passagem na sua casa de Isaías 53 e saiba que aquilo que te traz a paz, aquilo que te traz cura, aquilo que te traz vida espiritual, aquilo que te traz o nosso maravilhoso Espírito Santo, aquilo que te traz esperança futura, aquilo que te traz santidade, aquilo que te traz justiça diante do nosso Deus, foi por causa da cruz de Cristo. Foi por causa da cruz de Cristo, foi porque Jesus derramou o seu precioso sangue como sacrifício perfeito, como servo sofredor, sendo indo mudo para a cruz, e não havia engano na sua boca, ele foi mudo, como ovelha para o matadouro. Então não tenha isso como banalidade, não brinque com a cruz de Cristo, porque isso foi sério, isso é sério, e graças a isso nós temos salvação, porque senão não é preciso ser gênio para ver que o mundo não vai bem, que muitas pessoas não vão bem, mesmo entre nós os cristãos, nós não vamos bem, o mundo está decaído, em corrupção, o mundo está sombrio, mas graças à cruz nós temos esperança. Graças à cruz, aqueles que têm Jesus no coração estão livres da condenação eterna. Então, dê valor a isso, valorize Jesus na sua vida e tenha Jesus como centro do seu coração. Amém? Não desperdice essa chance de servir a Jesus. Não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo passar. Mas responda ao Senhor agora na sua vida. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus os abençoe. Deus os guarde. E lembre-se, a cruz de Cristo é o ato de amor de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe. Um beijo no coração. Um beijo e até o próximo vídeo.